A atmosfera na casa de Atice é pesada e carregada de uma tensão que parece crescer a cada minuto. Atice e Enver estão sentados na cama, mas o silêncio entre eles é denso. Atice, com uma expressão inquieta, revela a Enver que está sentindo uma angústia profunda, um mau pressentimento que não consegue explicar. Ela fala com a voz baixa, quase um sussurro, como se temesse que ao verbalizar sua ansiedade, ela pudesse se materializar em algo ainda mais assustador. Enver, sempre carinhoso e atento, tenta tranquilizá-la, perguntando o que poderia estar causando esse sentimento. No entanto, Atice apenas balança a cabeça, incapaz de identificar a origem de sua perturbação. A sensação que ela descreve parece tomar conta de seu ser, como uma tempestade iminente que ela não pode controlar. Enquanto isso, em outro canto da cidade, um perigo muito mais concreto se desenrola na casa de Bahar. A jovem mãe, exausta, está desmaiada no chão da cozinha inconsciente, enquanto a fumaça começa a se espalhar pela casa. As panelas esquecidas no fogão já estão soltando uma fumaça densa que rapidamente se infiltra em todos os cômodos. Nizam e Doruk, inocentes e indefesos, dormem no quarto sem perceber o risco mortal que se aproxima. A fumaça vai tomando conta do ambiente, criando uma situação de extremo perigo. De volta à casa de Atice, a inquietação continua a crescer dentro dela. Incapaz de suportar o peso dessa sensação, ela se levanta abruptamente da cama. Cada movimento é lento e hesitante, como se um pressentimento sombrio estivesse direcionando suas ações. Ela caminha até a janela, mas a vista familiar da rua não traz nenhum conforto. Desesperada por um alívio que não chega, Atice decide sair do quarto. Ela não sabe para onde ir, apenas sente que precisa se mover, precisa escapar dessa sensação que a sufoca. Enquanto isso, na casa de Bahar, a situação se agrava de forma dramática. Uma das panelas no fogão pega fogo, e as chamas se espalham rapidamente, atingindo os panos de prato que estão próximos. O fogo cresce, ameaçando transformar a cozinha em uma armadilha mortal. O botijão de gás colocado próximo ao fogão está sob perigo iminente, e o risco de uma explosão se torna cada vez mais real. A cada segundo que passa, a tensão aumenta, criando uma atmosfera de desespero. Na casa de Atice, a angústia que ela sente chega a um ponto insuportável. Ela se aproxima da porta da frente na esperança de que o ar fresco possa aliviar a pressão em seu peito. Ao abrir a porta, respira profundamente, mas a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer não a abandona. É como se o destino estivesse se alinhando para um evento catastrófico, e Atice sente isso em sua alma. De repente, na casa de Bahar, a jovem mãe desperta, ainda desorientada e intoxicada pela fumaça. Em pânico, ela se levanta rapidamente e corre para a cozinha, tentando apagar as chamas com um balde de água. O barulho da correria e os acessos de tosse de Bahar acabam despertando Nizam. A menina, alarmada, percebe a gravidade da situação e imediatamente acorda seu irmão, Doruk. As crianças, assustadas e confusas, tentam entender o que está acontecendo enquanto Bahar, em desespero, tenta controlar o fogo. Bahar, ainda atordoada, dá instruções rápidas para Nizam e Doruk. Ela pede que Nizam abra todas as janelas, na esperança de dissipar a fumaça, e que Doruk a ajude a mantê-las abertas. Bahar orienta as crianças a ficarem perto das janelas, onde o ar está mais limpo, evitando assim que inalem ainda mais fumaça. Ela sabe que precisa agir rapidamente para salvar seus filhos, mas a situação parece estar fugindo de seu controle. Enquanto isso, na casa de Atice, Enver nota que sua esposa está perturbada e vai até ela para oferecer conforto. Ele a encontra parada perto da porta com um olhar distante. Enver pergunta o que está acontecendo e Atice, com uma voz frágil, responde que saiu para tomar um pouco de ar, tentando se acalmar. Ele percebe que algo está errado, mas não consegue entender o que exatamente está afligindo sua esposa. Após uma luta desesperada, Bahar finalmente consegue apagar o fogo e começa a ventilar a casa, abrindo todas as janelas. A fumaça começa a se dissipar lentamente, mas a casa está um caos. Bahar, exausta e ainda em choque, se senta no sofá com as crianças ao seu lado. Nizam e Doruk, ainda assustados, adormecem no colo da mãe, enquanto Bahar permanece acordada com o olhar perdido. Ela é transportada para uma lembrança do passado, um momento com Sarp, quando estavam ansiosos e esperançosos para o nascimento de seu bebê. Na lembrança, eles visitavam uma loja de móveis para bebês, mas não podiam comprar o berço desejado devido à falta de dinheiro. Bahar, sempre prática, sugeriu que Sarp construísse um berço com suas próprias mãos. No entanto, esse momento de ternura foi interrompido por uma discussão sobre Atice, que logo foi resolvida, reforçando o amor que compartilhavam. Agora, sozinha no presente, Bahar sente a dor da perda,
um vazio que nada parece preencher. Na manhã seguinte, a tensão persiste na casa de Atice. O ambiente é pesado, e todos parecem estar caminhando sobre ovos. Atice vai ao quarto de Sirin para acordá-la, mas a jovem, com preguiça, responde que já está se levantando. Atice sai do quarto, mas o desconforto entre elas é palpável. Enver, impaciente, sugere que o café da manhã seja servido logo, mas Atice insiste que ele espere mais um pouco até que Sirin esteja pronta. A dinâmica familiar revela os conflitos internos que parecem prontos para emergir a qualquer momento. De repente, a campainha toca, quebrando a monotonia da manhã. Enver vai atender, e ao abrir a porta, é surpreendido ao ver Bahar com seus filhos. A visita inesperada de Bahar deixa Enver feliz, mas há uma sombra de preocupação em seu olhar. No quarto, Sirin escuta a voz de Bahar e, instantaneamente, sua expressão se transforma em raiva. Enver, tentando manter a cordialidade, pergunta o motivo da visita tão cedo. Atice, por sua vez, parece desconfiada e questiona Bahar diretamente sobre o motivo de ter trazido as crianças para a casa deles tão cedo. Sirin, sempre atenta ao que acontece ao seu redor, levanta-se da cama, agora irritada e curiosa. A tensão entre Bahar e Atice já é evidente. Enver, tentando ser um bom anfitrião, oferece comida às crianças, tentando aliviar o clima tenso. Bahar, visivelmente nervosa, revela que deseja morar com eles, pois não está conseguindo lidar com tudo sozinha. As palavras saem de sua boca com uma mistura de desespero e esperança, mas Atice, incrédula, tenta interrompê-la. Enver, percebendo a gravidade da situação, pede a Atice que escute Bahar antes de tomar qualquer decisão. Do quarto, Sirin ouve tudo, e sua expressão é de pura fúria. Atice, sem saber como reagir, pede que as crianças saiam para brincar, permitindo que ela converse com Bahar em particular. Com um olhar significativo, Atice sugere que Enver as deixe a sós, e ele relutantemente concorda. Quando ele sai, Atice, com firmeza, diz que a casa não tem espaço para todos. No entanto, Enver, da cozinha, grita que isso não é um problema. Bahar, determinada a ficar, oferece-se para fazer qualquer coisa que Atice quiser, contanto que possa ficar. Atice, cética, questiona se Bahar realmente acredita que ela permitirá isso e oferece dinheiro para que Bahar resolva seus problemas sozinha. No entanto, Bahar insiste que não está pedindo dinheiro, mas sim um lugar para ficar. A recusa veemente de Atice é um reflexo das complexas emoções que ela sente em relação à filha. Enver, ainda sentado na cozinha, escuta a conversa acalorada entre Atice e Bahar, enquanto Sirin, ansiosa e roendo as unhas, escuta Bahar afirmar que não vai embora. A tensão cresce a cada palavra e Bahar, com a voz firme, declara que ficará, mesmo contra a vontade de Atice. Atice, irritada, pergunta se Bahar não sente vergonha de implorar por ajuda. Bahar responde com convicção que não sente vergonha, pois está lutando por seus filhos. A honestidade de Bahar apenas aumenta a fúria de Atice, que insiste que ela não ficará ali. Enver, tentando mediar a situação, sugere que todos se acalmem e comam algo juntos antes de continuar a conversa. Bahar, exausta e sem opções, concorda com a sugestão de Enver, mas o ambiente segue carregado de tensão. Atice não consegue esconder sua raiva e eventualmente explode, acusando Bahar de só agora querer se reaproximar da mãe, porque precisa de ajuda. Agora você lembra que tem uma mãe? Atice pergunta com um tom amargo. Bahar, com os olhos cheios de lágrimas, nega com veemência, dizendo que sempre quis ter uma relação melhor com a mãe, mas as circunstâncias nunca permitiram. Atice, porém, não se convence facilmente. Ela continua a acusar Bahar de estar brincando com os sentimentos dela, sugerindo que a filha só a procura porque está desesperada. Enver, sempre o pacificador, tenta intervir, dizendo que Bahar veio até eles porque são a família dela e porque sabe que pode contar com eles. No entanto, Atice, irritada, manda Enver não se meter. Ela diz que Bahar agora a vê como mãe apenas porque precisa de um lugar para ficar. Bahar, visivelmente emocionada, admite que está em uma situação difícil, mas reitera que seus sentimentos são sinceros. Nesse momento, a tensão aumenta quando Sirin entra na sala com um sorriso forçado. Com uma atitude surpreendente, ela finge estar disposta a ajudar, dizendo que Bahar e as crianças podem morar ali, e que elas, como família, deveriam se apoiar. Atice, surpresa e desconfiada da súbita mudança de atitude da filha, a observa com atenção. Sirin, com uma falsa empatia, tenta se aproximar dos sobrinhos, mas suas intenções parecem suspeitas. Atice continua cautelosa, questionando se Bahar realmente pretende morar ali para sempre. Bahar, percebendo a desconfiança na voz de Atice,
explica que sua intenção é ficar apenas temporariamente, até conseguir se estabilizar e encontrar outra solução. Atice, ainda relutante, faz uma última exigência, que Bahar não traga o nome de Sarp para dentro daquela casa. Bahar, sem hesitar, concorda, entendendo que essa é uma condição para que ela e seus filhos possam ficar. Mais tarde, na sala de estar da casa de Atice, o clima ainda está tenso. Atice, Enver e Sirin discutem a mudança de Bahar e das crianças para lá. Atice expressa abertamente suas suspeitas, insinuando que Bahar talvez tenha visto algo comprometedor no celular de Sarp e que essa seja a verdadeira razão para sua decisão de se mudar. Sirin, tentando parecer tranquila, assegura à mãe que não havia nada de relevante no celular de Sarp, tentando acalmar as suspeitas de Atice. Enver, percebendo o quanto essas desconfianças estão afetando sua esposa, a abraça e pede que ela pare de pensar nessas coisas, sugerindo que Bahar precisa de apoio, não de desconfiança. Mais tarde na cozinha, Atice e Sirin continuam conversando em voz baixa. Sirin, sempre manipuladora, finge estar preocupada com o bem-estar das crianças, insinuando que talvez não seja uma boa ideia ter Bahar e os filhos ali por muito tempo. Atice, apesar de continuar desconfiada, parece estar dividida entre o desejo de proteger sua família e a vontade de ajudar sua filha. Enquanto isso, no caminho para casa, Bahar e as crianças descem as escadas, aliviados por terem um lugar para ficar. As crianças, especialmente Nizam, parecem animadas com a mudança, descrevendo a casa da avó como um refúgio seguro, um lugar onde poderão ser felizes. No entanto, Bahar, apesar de sorrir para os filhos, sente uma crescente angústia. Quando param por um momento para descansar, Bahar segura a barra da escada para evitar cair, sentindo-se fraca e sobrecarregada pela situação. Mesmo com a alegria das crianças, Bahar não consegue evitar o sentimento de perda. Ela olha para o café de Arif, do outro lado da rua, e é tomada por um sentimento de nostalgia. Nizam, sempre perceptiva, pergunta se eles não verão mais Arif como antes. Bahar, tentando esconder sua tristeza, responde que ainda poderão visitá-lo, mas que as coisas serão diferentes agora. Doruk, com uma expressão triste, pergunta sobre Seida, e Bahar confirma que eles também poderão vê-la, mas que tudo mudou. Ela tenta consolar os filhos, dizendo que apesar de todas as mudanças, eles ainda poderão manter contato com os amigos, mas no fundo ela mesma não está convencida de que tudo ficará bem. No café, Arif está terminando de preparar as mesas para os clientes do dia quando percebe as crianças correndo em sua direção. Eles o abraçam e Nizam, com a sinceridade própria das crianças, conta que estão se mudando para a casa da avó. Arif, surpreso e com uma ponta de tristeza, disfarça suas emoções e pede para falar com Bahar em particular. As crianças, percebendo que a conversa é séria, concordam em esperar no café enquanto Arif e Bahar conversam do lado de fora.